E aí galera, aqui é o David. Já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o crescimento do canal e continuar recebendo as notificações. Bora pro vídeo. Se você está assistindo esse vídeo agora, você faz parte de 1% de espécies que ainda não foram extintas do planeta Terra, já que nos últimos anos, 3,5 bilhões de anos, ou até mais, aproximadamente em 99% de cerca de 4 bilhões de espécies que já evoluíram não estão mais por aqui com a gente. Eventos de extinção em massa são definidos pela perda e pelo menos de 75% das espécies em um piscar de olhos. E segundo as estimativas dos especialistas, nosso planeta já teria passado por 5 destes eventos e poderia estar a caminho de um sexto. E no vídeo de hoje você vai conhecer as extinções em massa que o nosso planeta já viu e também sobre o que vamos enfrentar nos próximos anos. Extinção do Ordoviciano ou Siluriano. Há cerca de 443 milhões de anos atrás, as camadas de gelo avançaram, mudando radicalmente as correntes oceânicas e criando um clima rigoroso nas regiões equatorial e de latitude média. Muitas das espécies que sobreviveram a esse primeiro golpe se adaptaram ao seu novo mundo, apenas para sucumbirem em um novo momento. Um derretimento repentino, outra mudança climática e outra mudança na circulação do nosso oceano. Cerca de 86% das espécies e 57% dos gêneros foram extintos. Os animais que não sobreviveram incluíam a maioria das espécies trilobitas, animais artrópodes característicos do Paleozoico e de ambientes marinhos, muitos corais e vários braquiopódeos, e também um invertebrado marinho de casca dura, muitas vezes confundido com um molusco hoje em dia. As esponjas do mar tiveram um bom desempenho após o fim do período Ordoviciano. Um estudo da Current Biology de 2017 sugere que estes humildes animais marinhos podem ajudar na recuperação de ecossistemas inteiros. As esponjas estabilizam os sedimentos, criando um ambiente favorável para braquiopódeos e outros alimentadores da suspensão. Extinção do Devoniano superior. Bom, embora o termo extinção em massa possua sugerir características globais instantâneas, estes eventos podem levar até milhões de anos, tá? O Devoniano final, por exemplo, consistiu em uma série de pulsos na mudança climática ao longo de mais de 20 milhões de anos, entre cerca de 359 a 380 milhões de anos atrás, que levaram a quedas periódicas e repentinas da biodiversidade do nosso planeta. As mudanças, possivelmente um resultado de uma atividade vulcânica significativa na Sibéria, reduziram os níveis de oxigênio nos oceanos e causaram outras mudanças ambientais. Ela é considerada a terceira mais intensa das extinções massivas a ser registrada na história da vida no nosso planeta e atingiu o que é considerada como a idade dos peixes, coincidente aí com a expansão da vegetação terrestre. Bom, nesta época os animais menores se saíram melhor, principalmente os vertebrados, com menos de 1 metro de comprimento. Os sobreviventes incluíam tetrápodes, animais de 4 membros que estavam em transição do mar e a terra até que eventualmente evoluíram para répteis, anfíbios e também os mamíferos. Com ela, cerca de 75% das espécies e 35% dos gêneros foram extintas nessa extinção. Extinção do Permiano, no Triássico. A atividade vulcânica na Sibéria é considerada a principal culpada pela mais poderosa das extinções em massa. Isso mesmo, erupções em toda a região expeliram gás tóxico e acidificaram os oceanos, e estima-se que a ruptura pode até mesmo ter destruído a camada de ozônio, permitindo a radiação ultravioleta mortal. Um estudo realizado em 2014 sugeriu que o apocalipse se desenrolou ao longo de cerca de 50 mil anos. Muitas e muitas florestas foram destruídas, aparentemente durante incêndios florestais, que depois não havia mais nada para se queimar. Pesquisadores identificaram uma lacuna de carvão no registro geológico. Entre os animais que encontraram em suas ruínas estão incluídos muitos anfíbios e vários sinapsídeos, que é um grupo diverso de animais que incluía vários predadores do ápice daquela época. Mesmo assim, várias espécies de fungo resistiram bem àquele evento, possivelmente porque se alimentavam de todos os organismos em decomposição que não fizeram. A perda de muitos sinapsídeos do topo da cadeia alimentar pode ter aberto o caminho para os primeiros dinossauros e os primeiros mamíferos também, que foram descendentes de um ramo inferior de sinapsídeo que sobreviveu. Os pesquisadores estimam que cerca de 96% das espécies e 56% dos gêneros foram extintos. Extinção do Triássico-Jurássico.
Há cerca de 201 milhões de anos atrás, os vulcões estavam de volta, mas dessa vez não por culpa da Sibéria. Em vez disso, erupções massivas em um ponto quente no centro que viria a ser o Oceano Atlântico criaram outro surto de calamidade climática. Cerca de 80% das espécies e 47% dos gêneros foram extintos, não sendo um bom momento para o sinodonte, por exemplo. Extinção do Cretáceo, Paleogeno. A extinção do Cretáceo-Paleogênio, anteriormente chamada de extinção do Cretáceo Terciário, foi uma extinção em massa, ocorrida aí há mais ou menos 65,5 milhões de anos atrás, que marca o fim do período Cretáceo e início do Paleogênio. A causa da extinção do fim do Cretáceo permanece muito debatida. Ninguém contesta que um pedaço de rocha espacial se chocou contra o planeta perto da península de Yucatán, no México, naquela época. Mas os pesquisadores discordam sobre se a queda do asteroide causou ou apenas contribuiu à sua morte. A atividade vulcânica em grande escala nas armadilhas de Deccan na Índia já estavam em andamento antes do impacto, e um estudo da Science Advance, publicado em fevereiro de 2018, sugere que tanto a queda do asteroide quanto a atividade das armadilhas de Deccan coincidiram para o aumento geral do vulcanismo planetário. Qualquer que tenha sido o fator considerado catalisador, parece que um aumento no dióxido de carbono e uma queda nos níveis de oxigênio do oceano foram seguindo para um rápido resfriamento após o asteroide. Embora muitos outros organismos também tenham sido exterminados, como hominites, moluscos com conchas espirais distintas, a mais notável extinção é a dos dinossauros. Cerca de 76% das espécies e 46% dos gêneros foram extintos. Mesmo assim, os mamíferos rapidamente se adaptaram para explorar nichos ecológicos recém-desocupados pelas outras espécies que foram extintas, assim como o único ramo de sobrevivente dos dinossauros, que é mais conhecido hoje como os pássaros. Sexta extinção, presente ou futuro. Ainda na década de 1990, um paleontólogo chamado Richard Leakey alertou que a atividade humana estava causando uma sexta extinção. Nas décadas, desde a observação de Leakey, com pilhas de novas evidências de apoio, muitos outros pesquisadores acabaram aderindo à ideia dele. Bom, para você que não sabe, ao longo do tempo e ao redor do nosso planeta, as extinções de uma outra espécie individual estão sempre ocorrendo, tá bom? Determinar as taxas de extinção à medida que se desenvolve é muito difícil, mas um estudo da Science Advance em 2015, usando uma série de alternativas conservadoras, colocou o ritmo atual em 100 vezes a taxa do fundo normal. As atividades humanas são sempre as culpadas, incluindo o crescimento populacional, o aumento de consumo de recursos e as mudanças climáticas impulsionadas pela queima de combustíveis fósseis e pela liberação de gases do efeito estufa. Bom, a espiral descendente começa com uma destruição e fragmentação do habitat e a introdução das espécies invasoras. A morte de membros individuais de uma espécie por meio de caça excessiva ou da caça furtiva também tem seu preço, tá? Todas essas atividades podem resultar com o tempo em extinções locais conhecidas como extirpação. Mesmo antes de ocorrer a extinção global de uma espécie, essas chamadas extirpações reduzem aí a biodiversidade e podem desestabilizar os ecossistemas, levando assim a mais extinções. Ao longo da história, existem registros de alguns dos maiores asteroides que já passaram pela Terra. Em janeiro de 2021, um com um comprimento aproximado de um campo de futebol ficou muito perto da órbita terrestre, chamado de 2021 AG7. Ele impressionou pelo seu tamanho, com um diâmetro de 100 metros, um pouco maior do que a Estátua da Liberdade. A aproximação assustou alguns entusiastas da astronomia, mas a NASA já havia contestado de que não existia a possibilidade de o asteroide causar danos aqui ao nosso planeta. Ainda assim, pessoal, sua dimensão faz lembrar de um asteroide que pode causar danos irreversíveis no nosso futuro. Mas antes, eu precisei um pouco explicar para você o que realmente é um asteroide, tá? Os asteroides são rochas gigantescas que circulam no espaço. Eles são pedaços remanescentes da formação de planetas rochosos ou materiais que sobraram da formação do sistema solar e podem então chegar a centenas e centenas de quilômetros. Alguns deles têm até seus próprios satélites naturais, mas há também aqueles que não orbitam o Sol, como o Oumuamua, descoberto em 2017, e eu já fiz vídeo sobre ele, ó, quiser clicar, quiser assistir, tá aqui, tá? E ele é caracterizado pela sua forma alongada em comum. O primeiro asteroide a ser descoberto na história foi o Ceres, hoje classificado como o planeta anão, que foi identificado pelo padre e astrônomo italiano Giuseppe Piazzi em 1801. Quem inventou a denominação asteroide foi o astrônomo William Herschel em 1802, e a palavra deriva do vocabulário grego aster, que significa estrela. Bom, até onde se sabe, existem mais de 600 mil asteroides meio que residindo no nosso sistema solar, e a maioria deles se encontra em órbita no cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter.
Existem quase 1,4 mil asteroides conhecidos que poderiam causar um baita estrago se colidissem aqui com o nosso planeta. Marte se encontra mais próximo do cinturão de asteroides do que nós, e por isso tem mais chances aí de ser atingido por um tal dessas rochas espaciais que são os asteroides. Um estudo de astrônomos da Universidade de Tohoku, lá no Japão, revelou que os locais de impacto de asteroides durante a formação da Terra foram cruciais para o surgimento de moléculas que com o tempo deram origem à vida como nós conhecemos hoje em dia. Notícias sobre esses asteroides se aproximando da Terra, bolas de fogo cruzando os céus e cometas com suas caudas brilhantes desfilando pela órbita terrestre têm sido cada vez mais frequentes para nós. Pessoal, olha só, presta atenção, somente em 2020 já tivemos o cometa Neowise sendo registrado em todo o Brasil, pedaços de rochas espaciais caindo no sertão de Pernambuco e a NASA pousando aí no asteroide Bennu, conhecido como o asteroide do fim do mundo. Um asteroide visto pela primeira vez na década de 1950, o 1950DA, pode acabar com a Terra daqui a 866 anos, no dia 16 de março de 2880. Cara, não dá nem pra acreditar que isso pode ser verdade, mas calma aí que eu vou explicar isso aqui pra vocês. Como eu disse, calma, a chance de colisão é bem pequena, apenas 0,3%, mas o que chama mesmo a atenção são as características do corpo celeste, que parece desafiar as leis da física. De acordo com a equipe de pesquisadores da Universidade do Tennessee, lá nos Estados Unidos, o asteroide monstro mede cerca de 1000 metros de diâmetro e possui uma velocidade de rotação meio que absurda, pessoal. Ele dá uma volta completa ao redor de si mesmo a cada 2 horas e 6 minutos, suficiente para que ele se desintegrasse. E olha só, o 1950DA gira tão rápido que chega a apresentar gravidade negativa na altura de seu equador. Se por acaso aí um astronauta desavisado tentasse chegar até a sua superfície, ele seria arremessado para o espaço. Pois é. Mas como o asteroide permanece intacto e não se desintegra, como seria o esperado então? Bom, segundo os cientistas, estudos para determinar a temperatura e densidade do 1950DA levaram à conclusão de que ele apresenta forças coesivas, conhecidas como forças de Van der Waals, as quais possibilitam aí que suas moléculas fiquem realmente unidas. Isso significa que o asteroide tem gravidade negativa. Por causa desse fator, os cientistas não sabem lidar aí com a destruição desse asteroide. Pois é, a existência de Van der Waals tem sido prevista em um dos pequenos asteroides, mas as evidências nunca foram vistas antes do 1950DA. Se apenas a gravidade estivesse segurando esse monte de pedras juntas, como geralmente acontece, eles iriam sair voando cada um para um lado. Portanto, forças coesivas interpartículas devem estar mantendo a união, explicou o pesquisador Ben Hostis. Esse tipo de forças coesivas já foi estimado matematicamente em asteroides pequenos, mas ainda não há uma prova definitiva de que elas realmente existam, pessoal. Entender o que segura esse asteroide intacto pode ajudar a desenvolver estratégias para evitar futuros impactos aqui com o nosso planeta, né? Completou aí o próprio cientista. A pesquisa também mostra que algumas técnicas para tentar destruir o asteroide podem causar efeitos ainda piores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Colocar um objeto de grandes proporções no caminho do 1950DA interferia nas forças coesivas, fazendo com que o corpo celeste se dividisse em vários asteroides menores que também poderiam se chocar com a nossa Terra. Estima-se que o asteroide cairia por aqui em uma velocidade de 60 mil km por hora, causando em uma explosão com força de 44,8 mil megatoneladas de TNT, quase 2 milhões de vezes a mais do que a bomba atômica de Nagasaki. Embora a probabilidade do choque contra a Terra seja de apenas 0,3%, isso significa que o corpo possui um risco de impacto de 50% maior do que os outros asteroides. Apesar dos números espantosos, os cientistas afirmam que não há por que se preocupar, tá bom? Então fique aí no seu canto, relaxe, você nem vai estar vivo para saber. Calma aí que eu vou contar o restante da história para vocês. Caso se mostre necessário desviar a trajetória do 1950DA, temos tempo suficiente para utilizar um método simples como cobrir a superfície com um pó de carvão ou giz. Isso mudaria sua refletividade e permitiria aí que a luz do Sol tirasse o corpo celeste do caminho da nossa Terra. Porém, esse asteroide pode ser deixado de lado por um tempo, pessoal. A preocupação agora é outra. A NASA divulgou no início do ano detalhes de um possível encontro da Terra com um imenso asteroide de mais de 130 metros de diâmetro. Pois é, segundo a Agência Espacial do governo americano, o objeto teria força de mais de 250 mil toneladas e poderia causar uma imensa destruição. A data prevista para a colisão é de 6 de maio de 2022. Nossa, cara, tá muito perto. De acordo com as informações da agência, o asteroide 2009 JF1 foi detectado no espaço em 2009.
Para prever a data da colisão, os cálculos foram feitos por cientistas da instituição responsáveis aí por acompanhar sua trajetória e identificar o grau de risco para o nosso planeta. O objeto foi classificado como potencialmente perigoso. Caso ele venha colidir com a Terra, essa chance é de 1 em 3.800. Pela rota, não é possível saber aí ainda o local exato em que o asteroide irá cair. A agência vai continuar monitorando o asteroide. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Espero que nossa extinção não esteja tão breve como os cientistas estão prevendo. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o crescimento do canal e também para continuar recebendo as notificações dos vídeos. E até o próximo vídeo, galerinha aqui do canal Universo Curioso.